STJD multa o Clube do Remo por incidentes em jogos da Série B no Baenão e no Mangueirão, tá bom? O Clube do Remo ele foi punido pelo STJD por ocorrências registradas na Série B do Campeonato Brasileiro. No julgamento referente ao confronto contra o Atlético Goianiense, o Remo foi multado em R$10 mil por decisão unânime, com base nos artigos 213, incisos 2 e 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. De acordo com o relato do árbitro da partida, que foi o mesmo que apitou Remo e Avaí, eu acredito que foi o mesmo que apitou Remo e Avaí. Eu acho que foi ele que apitou. Se vocês conseguirem confirmar. Se for Remo e Atlético Goianiense no Baenão, foi o mesmo que apitou do Avaí. Então porque foi o que a gente viu na semana. Foi o mesmo. E muita gente achava que tinha sido que apitou Atlético Goianiense e Remo, mas não. Isso, não. Foi Remo e Atlético Goianiense aqui no Baenão. O juizão, ele falou que pessoas ligadas ao Remo e que não constavam na relação oficial do jogo invadiram o gramado em direção à equipe de arbitragem, proferindo ofensas verbais. Ele ainda registrou uma sandália foi arremessada em direção ao grupo de árbitros. No julgamento envolvendo a partida contra o Avaí, no Mangueirão, o Remo recebeu uma multa de R$800. A punição foi aplicada com base no artigo 206 do CPJD, que trata do atraso do reinício do jogo. O Clube do Remo ainda vai ser julgado pelos incidentes da invasão, né? Isso, lá que a chibata pode estar. E até um ponto, até engraçado alguns valores, mas, cara, e aí a gente sabe que isso influencia em qualquer âmbito da sociedade. Fazer uma besteira dessa com um Avaí, com uma coisa, tanto faz. Quando o Remo foi punido na Série C, lá os caras claramente não acompanhavam a Série C, botaram uma multa baixíssima dizendo que os times da Série C não têm dinheiro e tudo mais. Então é um ponto. Mas se acontece uma besteira dessa numa Série A, num Vasco da vida, no outro dia tá interditado o Baenão, tá interditado o Mangueirão. Então é uma questão até pro Remo tomar cuidado, porque quando eles forem julgar, essas pequenas causas, podemos dizer assim, na hora de... Olha quantas vezes esse time foi punido por conta disso e não aprendeu até agora. Então o Remo tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque é algo que lá na frente pode... Eu lembro um pouco, até acho que o Carlos Ferreira que fazia essa contagem, Remo passando direto eram os times que estavam sendo julgados no STJD. Se não eram os maiores, estavam entre os maiores, porque... Toda vez acontece uma besteira, uma sandália. Eu não sei que idiotice é que o cara volta descalço pra casa dele. O cara tem que estar muito doido. O dia que o cara jogou uma muleta no gramado. Foi ano passado. Não, o da muleta, pelo menos o que eu lembro foi do rebaixamento contra o Confiança. Foi. Então deve ter outros já. Ano passado foi Remo o Remo perde pro São Bernardo e ele arranca um assento e joga na cabeça do PM. Policial, né? É impressionante. É uma coisa que a gente precisa mudar essa cultura. E o clube tem que cuidar disso. Sim. Porque se tem gente, às vezes, que entra ali que não é a invasão, o clube tem que tomar cuidado com isso. Cadê o treinador? Cadê o treinador do Leão, papai? Nesse final de dia é um novo. Agora foi Anderson Moreira, não, foi Eduardo Batista, né? Para ser esse treinador do Clube do Remo para a Série A de 2026. E aí, meus amigos? O que vocês acham? Até é bom a gente passar pro torcedor, né, o que a gente até chegou a debater hoje pela manhã. O Remo hoje, ele tá numa situação que o tempo que antes era de um mês e pouco já é metade para iniciar um trabalho. Então, iniciar um trabalho não significa que o Remo hoje não tem ninguém engatilhado. Eu acredito que o Marco Braz deve ter ali uma base de jogadores engatilhados. Mas tá igual o nosso João Vanderlei Salinas, só tá pegando não, mano. O principal pra mim é o treinador. Porque, de fato, o jogador, se tu fechar com o jogador no dia 31, na virada do ano, e ele chegar aqui dia 2, beleza, ele só tem que chegar e treinar. Mas se tu fechar com o treinador no dia 30 e ele tiver que dia 2 já estar trabalhando com um elenco, que elenco vai ser esse? Vai ser um que ele ajudou a montar? Ou vai ser um completamente diferente que se lá na frente dá errado e fala, não fui eu que montei, não escolhi os caras e aí, sabe? Então acho que esse é um ponto que o Remo ele tem que se atentar. Outro ponto, de fato, hoje no Remo, nem todo mundo pensa igual. Isso aí é fato. Qualquer lugar vai ser assim. O Felipe quer um treinador, o Rodolfo quer outro. E aí, dependendo de como eles vão conversar, pode ser nenhum dos que os dois quer. Pode ser um terceiro que se encaixa mais na ideia dos dois. E aí hoje o Remo ele tem não vou dizer um problema, mas tem uma questão, o Marcos Braz, como é que eu penso o trabalho do Marcos Braz? Se o Remo contratou o Marcos Braz,
tem que deixar o Marcos Braz trabalhar no futebol. Porque se eu contrato um cara aqui, pra mim, ele entende de futebol, esse cara tem que ter uma certa liberdade para trabalhar com futebol. Esse é um ponto. O outro ponto, o Remo, o Marcos Braz é um funcionário do Remo. Então, até certo ponto, vai essa liberdade do Marcos Braz. O Marcos Braz sabe que tem gente acima dele. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma liberdade para trabalhar, ele tem uma responsabilidade que é atender aos pedidos de quem manda. Porque se eu não atender os pedidos de quem manda, ou não conseguir convencer quem manda de que a minha ideia é melhor, não vai dar certo. Então o Remo ele tem que, pra mim, encontrar esse equilíbrio que talvez seja o ponto mais crítico nesse momento. E aí isso começou a surgir, acho que foi o Rossaf que publicou, que o Braz pode não continuar no Remo e tudo mais. Minha opinião, se o Braz sai hoje do Remo, quem perde é o Remo. Também. O Remo, e não é questão de, o Braz tem que fazer o que quiser, senão ele sai. Não. É diferente. É entender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Então o Remo ele tem que encontrar esse equilíbrio. Se o Remo não encontrar esse equilíbrio, não é fazer tudo que o Braz quer, e não é também o Braz fazer tudo que o diretor quer, que o presidente quer, porque se for para fazer tudo, 100% do que as outras pessoas querem, não precisa ter Marcos Braz. As outras fazem, comandam. Então, é encontrar esse... Eu meio cedo um termo. pouquinho daqui, tu cede um pouquinho daí, o melhor pro Remo a gente monta. É um e começa a casamento. temporada. É um casamento. Um casamento tu tem que ceder um pouco, Sim. a outra pessoa tem que ceder também, porque senão não dá, cara, não dá. Aqui, profissionalmente, a gente tem que ceder também. Não dá pra ser só do jeito que a gente quer, Sim. porque são cabeças diferentes, pessoas diferentes. É isso, né, Felipe? É um Com casamento, certeza. é ceder, né? Os dois lados, né? E olha, pegando aqui o gancho, eu tava acompanhando o programa da manhã e assim, pra começar, eu concordo muito com o que o Matheus falou em relação ao Braz. Hoje o Remo ele perde muito mais sem o Braz do que o Braz sem o Remo. Porque quantos anos que um time paraense não joga a Série A? 20. Quantos anos o Remo não joga? Mais de 30. E aí você vai pegar e vai puxar outros pontos, por exemplo. Quem no Remo, o Tonião já disputou Série A com o Remo. Mas como a Série A era, não era nem em formato que é hoje em dia. Já Se a nem o gente for dinheiro puxar, que tem hoje. a própria questão de quando as bets entraram no futebol brasileiro muda muito a dinâmica do nosso mercado. Então, para mim, a primeira diferença. Outra coisa que vocês falaram, você tem tempo até não ter mais. O Paysandu tinha tempo, amanhã é a apresentação, tem 2 jogadores anunciados. Então o Remo tem esse tempo até que em algum momento ele pode passar a não ter mais e por isso, querendo ou não, que você tem uma certa pressa. E aí você vai e olha, o que vocês falaram de manhã mais uma vez. Você tinha o artilheiro do campeonato, você tinha o melhor jogador do campeonato para o torcedor médio, porque quem assistiu todos os jogos pode achar que foi o Josué, eu, por exemplo, acho que foi o Rangel, mas você teve o jogador com mais participações em gols, que era querido pela sua torcida, arrebentou no jogo do acesso. Que foi o segundo maior, o Pedro Rocha. Muita gente só fala na questão da artilharia dele. O Pedro Rocha, ele foi o segundo assistente da competição. Só ficou atrás das 10 assistências do Giovanni Augusto. Ele teve 8, cara. O Pedro Rocha foi o segundo maior assistente da competição. Ele foi o artilheiro e o segundo maior assistente. Exatamente, o cara que mais participou para gols. 23 e aí participações você vai, em gols. olha, ele não ficou no Remo. E ele não foi para o São Paulo, para o Corinthians. Ele foi para outro time que estava na Série B. Por que ele foi? E aí você sabe, tem a questão de viagens, que sempre vai ser um complicador pra gente. Tem a questão de estrutura, que o Remo tem que maximizar o seu tempo para conseguir se adequar em relação aos outros times. Isso já é um ponto também que chama atenção. Tem a questão do nosso posicionamento geográfico, isso Exatamente. interfere muito. E aí você Isso já interfere tem, muito. entre aspas, o não do Pedro Rocha. Você já falou Perdeu, sobre o Remo tinha 3 pilares. Quais eram os 3 pilares do Remo? Pedro Rocha, Rangel e Caio Vinícius. O Remo perdeu 2, pô. E eu não vou nem botar Rangel. o não do Caio Vinícius, porque é uma questão que não era do Remo. Que era do futebol diferente. brasileiro, era fazer a vida dele. E é então- diferente do Pedro Rocha. O Pedro Rocha é milionário. O Caio não. O Caio vai pro maior Fazer a vida contrato dele, né? da Exatamente. vida dele. Então É você diferente. chega no mercado que você já recebeu o não do seu artilheiro, aí pode até não ter procurado, mas alguém lá de dentro vazou, algum jornalista falou, você foi no Renato? Não. Foi no Cuca, que aí sim a gente sabe que foi realmente uma ida do Remo? Não. Palermo foi falado, o próprio Palermo falou sobre isso, mas um não. Então você começa a, primeiro, criar uma dúvida no seu torcedor, agonia no torcedor e também até mesmo em quem você vai fechar, porque o Pedro Rocha não ficou, vários já disseram não, e aí você tem justamente uma comparação simples com o futebol de Série A. Qual é a vez qual é o nosso entendimento sobre o futebol de Série A? É sobre o mercado do Fortaleza?
É sobre o mercado de quando o Goiás jogou Série A? Não, porque dificilmente um torcedor médio assiste o programa da Band News FM quando, lá de Goiânia, né? Sem ser no passado, quando o Remo e Goiás jogavam, quando o Paysandu e Vila Nova jogavam. Você não assistia a TV lá de Fortaleza, a Verdes Mares, na hora do Globo Esporte. Você simplesmente assiste as coisas de Rio e São Paulo. E qual é o padrão de lá? Palmeiras tem um técnico há 1 milhão de anos, os jogadores eles assinam por múltiplos anos, Flamengo idem, o próprio Vasco, o Santos que brigou esse ano para não cair. Você sabia que o Guilherme estaria no radar do Santos nos próximos 2 anos. O Bilal, que chegou agora. Você sabe que o Bilal tem um potencial maior de contrato. E aqui não é a nossa realidade. Nossa realidade é 1 ano de contrato, para a Série C e para a Série B. Raras vezes, 2 anos. E olha que os nossos contratos de 2 anos, no caso do Remo, deram errado, né? São sempre polêmicas. Exatamente. O Ítalo, quando terminou a primeira temporada, ninguém queria mais. O Viseu, na metade da primeira temporada, queriam pagar o Uber dele até o aeroporto. O Dodô tem 2 anos de contrato. Exatamente. O Dodô é jogador do Remo. Essa questão de múltiplos anos não é do nosso costume, mas é do costume de fora. Então evidencia ainda mais um certo atraso. E aí, em relação ao técnico, uma coisa que foi falada também. O Remo ele vai procurar um estilo de treinador, vamos pegar aqui, se for pensar no Palermo. Um time que joga muito em transição também, como era o Guto. Vai permanecer o estilo da Série B, até porque o Remo, vamos pensar, não vai propor tanto jogo na Série A, vai jogar mais transição. Mas eu quero um goleiro que saia jogando. Aí eu pensava assim, cara, o Felipe Alves, citando o nome aqui. Já teve um auge há 1 milhão de anos atrás, mas eu sei que é um goleiro que sai jogando. Vou citando o exemplo de que o Rangel não está no Remo. Tá, contratei o Felipe Alves, falei pra ele, olha, tu vai ser meu goleiro porque eu quero jogar dessa forma. Só que aí, 3 semanas depois, você contrata um treinador que quer realmente jogar com o goleiro que sai jogando. Só que ele é amigaço do Everson, do Atlético Mineiro. Trouxe o Everson. E aí o Felipe Alves vai ficar lá, esquentando o banco com salário alto. Então é um problema para o mesmo perfil de técnico. Imagina se você bate na porta de todo mundo e aquele perfil não vem. Aí você tem que mudar e o Felipe Alves, que aceita o titular, no máximo reserva do Everson, não vai ser nem relacionado, porque com as mãos ele é banco do Igor Vinhas. Então é um grande problema. E a gente estava debatendo, Mataus, aqui durante essa semana, que o Remo ele tem, né, jogadores já no seu elenco, né? Que são os que tiveram contrato já para esse ano e os jogadores que tiveram renovação automática. Mesmo que o cara fez 8 jogos, como é o caso do Dodô, mas ele conseguiu o acesso com o clube do Remo, a renovação automática. Então o clube do Remo tem hoje Igor Vinhas, Marcelo Rangel, Marcelinho, Sávio, Jorge, o Panagiotis, Nico, Diego Hernandes, Pedro Castro, Dodô, Pavani, Jaderson, Madison, né? O Madison. Madison tem? Não foi? Vocês estavam? Eu acho que não, né? Não. O Madison tem? O Madison estava aqui. O Marrone, Madison saiu do jeito que ele veio. Marrone, Nico, Diego, PH, até o Parazão, João Pedro. Não contratou ninguém, né? E tem esses atletas que tiveram renovação automática, né, meu amigo? O ponto do elenco do Remo é que, pra mim, de quem ainda não tinha contrato, eu esperava um número maior de jogadores que vêm para uma titularidade do que quem já tinha. Por exemplo, na zaga. Se o Remo renova com o Klaus ou Reinaldo, para mim seria titular, porque quem tem contrato é Pavani e Alvarinho. O Alvarinho, inclusive, já saiu pro Novo Horizontino. Então é menos um. Cara, o Alvarinho, ele caiu virado para cima. Isso daí tem uma sorte. Porque, olha, ele saiu. E, cara, o Alvarinho vai jogar Série A do Paulista e vai jogar num time que vai brigar novamente pelo acesso para a primeira divisão. E o Alvarinho que não jogou de zagueiro a maioria dos jogos lá no Amazonas. Jogou até mais de lateral direito às vezes. E ele que é volante de origem, né? No Amazonas que ele foi... Cara, ele caiu para cima assim de uma forma sensacional, cara. Então, por exemplo, o que a gente tem de informação? Klaus, o Remo tentou, mas não conseguiu até o momento, não sei como é que tá essa questão, porque, cara, é aquilo, tem um jogador que ele é de um certo patamar. O Marcelo Calil, ele fala, piada dizer que esses jogadores que estão no Remo têm condições de jogar na Série A. Eu disse que eles iam jogar na Série A? Não, eu disse que eles estão aí. Eu disse que eles têm contrato com o Remo. O contrato do Tassano até ano que vem, o Cauã até ano que vem. Eles vão jogar? Eu acho difícil. É um problema cognitivo, é um problema de... Como é o nome, rapaz? De... Interpretação. Ninguém falou. Tu falou que eles iam jogar a Série A? Tu falou? A gente não chegou nem no Parazão. O Paysandu tinha contrato com uma galera, por exemplo, o João Marcos. Não vai ficar. Sim, eu falei que eles têm contrato com o Remo, não que eles vão jogar a Série A. E aí o Remo, ele tá numa situação hoje que, por exemplo, sem o Klaus, tu já vai ter que contratar um cara
no mínimo do nível de um Klaus, se tu não conseguir renovar com ele. Mas, por exemplo, para tu renovar com o Klaus, talvez seja um valor maior do que tu contratar um cara do nível do Klaus. Só que tem aquela questão, valorização, o cara tá adaptado, como é que tá? Vale a pena manter um jogador desse nível, um Klaus ou Reinaldo, que foram questionados sim durante a temporada. Eu lembro, cara, 2-1 Criciúma, Copa do Brasil, queriam dispensar o Klaus e botar o Rangel no banco, trazer de volta o Vinícius do ano passado, sabe? Então, a coisa acontece muito. O Reinaldo, pra mim, foi um grande zagueiro. Falhou em alguns momentos, teve um mês que foi horrível, se eu não me engano, foi setembro, acho que foi setembro que o Reinaldo foi muito mal, e aí ele acabou sentindo bastante nesse elenco do Remo. Então, se o Remo mantivesse a maior parte do time titular que subiu para a Série A, o time titular que eu cito ali uns 15 jogadores, mesmo assim ele precisaria contratar alguns titulares para ter uma base de elenco melhor do que ele tem no momento, pensando no início de Série A. Agora, o Remo está com 2 problemas, podemos dizer assim. Vai ter uma galera que ele vai ter que se livrar, porque não faz muito sentido tu ter um cara desse no teu elenco que tu não vai usar, ou tu pode até usar no Parazão, beleza. Bora colocar que o Remo usa o Dodô no Parazão e o Dodô arrebenta no Parazão de novo. Tu vai acreditar que o Dodô arrebentando no Parazão de novo? O Dodô foi o melhor jogador do Remo no Parazão até a lesão dele. O Dodô arrebentando no Parazão, tu vai acreditar que ele vai melhor do que ele foi na Série A, do que ele foi na Série B numa Série A? Eu acho um pouco difícil, mas... E aí depois alguém pode até falar assim, pô, mas eu nem vi o Dodô jogando Série B direito. Exatamente. E aí pode até lembrar, contra o Operário ele entra bem até. Sim. E os outros 7 jogos? Quem foi o Dodô? E se ele só jogou 8 de 38... Por quê, né? Muita coisa é falada nos números. E foram 2 ou 3 treinadores com o Dodô, acho que foram 3 treinadores com o Dodô. 4 se a gente colocar o Flávio, inclusive, né? Então 4 treinadores passaram pelo Remo e o Dodô Santana... não conseguiu. Foram 4 no caso, o Marcelo Santana, o Rodrigo foram Santana, 5 ao todo, né? Rodrigo Santana, depois teve o Daniel, e o Flávio Oliveira, passa ali rapidinho. Flávio, Antônio Oliveira e depois o Guto. São 5 treinadores, porque o Rodrigo não chega na Série B, né? Mas com 4 treinadores na Série B, o cara não consegue se firmar, alguma coisa aí não apresentou de legal, né? Então acho que esse é um dos problemas do Remo. E esse é um trabalho, e essa é uma dificuldade que o Remo vai ter, né? Sim, que é realocar esses atletas. E aonde? E qual condições? O Dodô, ele tem vantagem. Ele tem um contrato, ele está amarrado por um contrato. Ele não precisa fazer nada. Justamente, se ele... Dodô, eu consegui para ti, vai chegar uma SAF, o Floresta vai bancar metade do teu salário. Dodô, eu não quero ir pro Floresta. Não tô afim de ir. Tô aqui na Série A. Tô de boa aqui, tô na Série A, tô treinando, tô ganhando bem. É só pegar um recorte. Um dia antes do jogo do acesso do Remo, o Dodô bebeu uma Heineken. Entendeu? Então, e um aniversário, então... É isso, os jogadores que têm esse contrato, mas por outro lado o Remo teve que fazer esse contrato porque o Dodô não viria também, né? No começo do ano. E ele foi uma boa contratação. O Dodô começou arrebentando o ano, pô. É o seguinte, uma coisa é o cara que até agora, que eu não vou chegar e falar que o cara não vai dar certo, porque eu não sei o dia de amanhã, e seria sacanagem minha. Eu não tô aqui como torcedor de A, B ou C, eu tô aqui como um jornalista, na verdade, num grupo forte. O Dodô, qualquer um que tivesse na vida dos diretores do Remo no começo do ano, desse ano do papelinho, qualquer um contrataria o Dodô. Qualquer um traria o Dodô para Belém. Pelo histórico que ele teve, o que ele já fez no futebol nacional. E a gente tá falando de um cara novo, tá? O Dodô, se eu não me engano, ele tem 30 ou 31 anos. Acho que você não me engano, tá indo pra 31, ele não é um jogador velho, cara. O Dodô é um jogador novo. Um atleta novo ainda. Então qualquer um traria o Dodô. Algo aconteceu. Então, para mim, vai muito na questão psicológica de trabalhar com o jogador. Mas, por outro lado, eu entendo o torcedor. Fala, Rodolfo, o Remo estava brigando para ir para uma Série A. Se isso não motiva o jogador de futebol, o que vai motivar esse cara? Então, eu queria muito que o Dodô estivesse acompanhando a gente, porque são perguntas que ele tem que responder. O que vai motivar esse cara? Ele tem pelo menos mais uns 5 anos de carreira aí, no mínimo. Tranquilamente, cara. Tranquilamente. E falando do que o Remo tem que fazer a partir de agora, para mim... o Remo ele tem que colocar essa situação. Por que ocorre fofoca? Por que ocorre esse famoso burburinho? Porque há alguma coisa acontecendo e ninguém se posiciona. Se o Remo deixar ficar
o Braz vai embora, o Braz não sei o quê, o Braz não sei o quê. Se o Remo não chegar e falar, renovamos com o Braz, ou acontece, não, o Braz não vai ficar nesse lenga-lenga até... Tem umas coisas que É igual, não o tem nome necessidade, né? o nome excessivo de treinador. Por exemplo, Léo Condé. Alguém aqui escutou que o Remo foi atrás do Léo Condé? Alguém aqui escutou que o Remo foi atrás do Mozart? Alguém aqui escutou que o Remo foi atrás do Renato Gaúcho? Do Palermo, do Cuca? A gente já tá falando assim, facilmente de 10 treinadores. Posso se a gente te falar, um jogador Não, só que o rapidinho. Remo- O Remo ele já foi atrás de 10 treinadores que já saíram na imprensa. Quantos de fato o Remo foram atrás? Então, até Eu sei de mesmo um. essa alta quantidade de nãos, ela pode não ter existido, só que a impressão que fica existiram vários nãos. Porque é um Remo que não se posiciona e ou que muita coisa vaza lá de dentro, ou que tem muita gente com mente fértil para inventar Então, coisa. O Remo foi Detalhe, né, atrás de um treinador, Qual? o Cuca. Não, e tem um O detalhe, Cuca, assim, eu sei que o Remo foi. dentro disso do que o Felipe falou, o que é o Remo? Um diretor lá ligar, é o Remo que está indo atrás? Sim, isso tem. E o problema todo que tem no futebol. Exatamente. Isso, né? E aqui tem muito, né? Tem o cara que é empresário, que não tem nada a ver com o clube, e ele liga pro cara e fala: Oi, eu sou o Felipe, eu sou empresário do Remo. Mas ele é empresário e o cara, em algum momento da tua vida no futebol, tu ouviu falar no nome do Mataus como empresário. Então ele vai falar: pô, beleza, Remo, e aí? É igual, por exemplo, cara. o Luiz Antônio saiu da nossa equipe. Precisamos de um repórter. Aí eu conheço o Luizinho, que estudou comigo na faculdade. Assim, pô, Luizinho, abriu uma vaga lá, assim, assim, assim. No final das contas, não deu certo. O liberal procurou o Luizinho? Não, eu procurei o Luizinho para falar da vaga. Então, são situações também que o nome do Remo, ele perde forças, entre aspas, ou ele chama atenção por nãos, em que muitas vezes não foi o próprio caso do Remo. Por exemplo, não tem aqui uma figura no futebol paraense que cobra dinheiro na participação da vinda do Nicolas pro Paysandu? Ele falou que ele intermediou, que ele foi um dos intermediários e o cara não fez nada, pô. Isso tem no futebol, cara. Isso tem no futebol. Amigos, mas vamos lá. Não é? O nome que foi debatido, que foi abordado nesse final de semana que eu estive zero futebol, eu só me liguei no futebol no momento que a bola rolou em São Paulo e no Rio de Janeiro, não assisti nada nesse final de semana. Anderson não, o Eduardo Batista. Vocês acham que o Eduardo, se vier para o Clube do Remo, tem potencial de ser um Rafael Guanás e fazer um bom trabalho na primeira divisão, sem ter muita experiência na competição, porque o Guanás... E o Eduardo tem até mais, né? Eduardo Tem mais. 2 ou 3, Ele né? já disputou Libertadores pelo Palmeiras. Foi Palmeiras e Sport, Foi muito bem né? pelo esporte, mas a gente está falando Sport e Palmeiras, aliás. de 8 anos atrás. Não, foi há muito tempo. E só 2 pontos sobre Eduardo. Eduardo Batista é um nome que agrada parte da diretoria do Clube do Remo, isso é verdade. E acho que a torcida do Remo também sente ali meio que... Cara, eu acho um bom nome. Um amor não correspondido, talvez, Eu acho um bom nome do Eduardo. que tá faltando algo nessa relação para completar Como o ele ciclo. mesmo disse, uma história inacabada. Sim, né? uma história inacabada, verdade, a gente mesmo falando. E um outro ponto é que, aí eu fico com o que o Andrezão falou, acho que eu vi muita gente falando disso. Se eu não me engano, o Chaves Remista chegou a publicar algo assim também. Se tu vai apostar em Eduardo Batista ou em Guto Ferreira, faria mais sentido tu apostar no Guto Ferreira. Porque é o cara que subiu, é um cara que já conhece parte do elenco, e é um cara que entende a atual realidade do Remo. Quando o Eduardo Batista vai pro Remo lá em 2021, naquele empréstimo, era um Remo diferente. O Guto Ferreira, ele estava num Remo mais parecido do que vai ser o Remo que vai iniciar o ano. Então, não seria um nome terrível, um cara que nunca trabalhou em Série A, por exemplo. Mas seria um cara de um patamar parecido com o do Guto, que, pô, passou, querendo ou não, não conseguiu acesso, beleza, mas ele terminou 3 vezes em 5º lugar. Trabalhou 3 anos, em 3 anos ele brigou para subir, ficou perto de subir. Alguma coisa ele tem aí. Ninguém fica perto de subir 3 vezes por sorte ou azar, não sei, mas ele teve trabalho. Criciúma, ele pegou o time na 10ª rodada, mais ou menos, em penúltimo. Quando ele enfrenta o Paysandu, era lanterna contra vice-lanterna, aqui na Curuzu. Então era um ponto que pô, beleza, ele tem um trabalho, talvez recentemente tenha até trabalhos melhores que o do Guto. O Guto foi ter um trabalho bom no Remo agora, foi o melhor dele nos últimos 5, 6 anos. Isso. Então, o momento do Eduardo era até um pouco melhor, mas aí não subiu e aí não presta.
Mas, se for para apostar em alguém, eu apostaria no Guto, que é num patamar parecido, por exemplo. Eu vou muito nessa linha, por exemplo. Eu, Felipe, particularmente, gosto mais de treinador, no caso do Eduardo Batista. Acho o Eduardo Batista mais treinador. Ele muito bom treinador. Mas eu vejo que eles são de prateleiras muito próximas. Qual seria essa prateleira? De quem fez um bom trabalho neste ano de Série B, o Eduardo até em mais tempo do que o Guto, mas o Guto com uma conquista que o Eduardo não teve. O Eduardo, ele tem uma constância, mas quem conseguiu lograr o êxito foi o Guto, né? Só que aí em estilo de jogo e tudo mais, eu prefiro um pouquinho mais o Eduardo. Mas são treinadores que querem puxar a primeira divisão e permanecerem lá. Eduardo já treinou a primeira divisão, já treinou até o Palmeiras. O Guto também já treinou a primeira divisão, treinou até o Internacional. Não em primeira divisão, porque logo depois que ele conquistou acesso, ele é mandado embora. Mas já treinou, por exemplo, o Bahia em Série A. Então a gente vê dois treinadores que ainda não conseguiram botar ali no peito. Sou o treinador de Série A. E eu falei até durante a temporada, para mim em breve eles vão conseguir isso, porque se a gente for olhar, muito treinador brasileiro mais experiente está perdendo cada vez mais espaço. Se a gente for olhar, por exemplo, o Mano, que conseguiu a permanência com o Grêmio. Eduardo, a cada temporada que passa, o nome do Mano está cada vez mais afastado de grandes focos. Mais perto da Juventude, né? Exatamente. Então eu vejo eles mais próximos do que longe de uma Série A. Dito isso, aí eu vou no que o Matheus falou. Apesar do meu gosto pelo Eduardo, quem conquistou acesso que foi o Guto, quem conhece a realidade do Remo de hoje é o Guto, quem trabalhou com esses jogadores foi o Guto, e simplesmente quem tem uma adoração, podemos dizer assim, por Belém, porque é impressionante toda a entrevista do Guto, ele falar sobre Sírio, sobre a nossa cultura e tudo mais, é o Guto. Então, por uma questão óbvia, se for entre Eduardo e o Guto, eu renovaria com o Guto. E até mas eu acho que já perdeu Aí a questão de clima interno também. É isso que eu ia te falar. A questão é que o time, o clima interno, eu acho que foi muito... Cara, se eu sou o próprio Guto, eu não tenho certeza mais. Não. Porque eu sei que na primeira sequência de... Não precisa nem ser sequência de derrotas. O Rodrigo Santana partiu na primeira. Dependendo de como for a derrota, é capaz de... No Carnaval é capaz dele ir pra Olinda desempregado. Nas 4 primeiras rodadas, o Remo empata 1, perde 2 e ganha 1, a chance do Guto ficar é muito menor do que um outro nome, né? Que chegaria ali. Então acho que. E tem um grande problema nessa questão do Eduardo, é que se fosse para tirar, ia ter que pagar uma conta, né? Para tirar ele do Criciúma, que ele tem contrato até o final. E aí tu pega, investe um dinheiro desse, paga. Que também a multa não deve ser alta. Não, mas é um trocado, por exemplo, que se o motivo da não renovação com o Guto era um salário a mais, esse valor seria talvez um pouquinho maior do que isso. Bem próximo. Mas foi o que eu falei semana passada. São os 2 meses de multa que ia pagar, né, pro Guto. Agora vai pagar o primeiro para tirar. É a contradição, né? Exatamente. A contradição. Em primeiro lugar, tu não queres ficar com o Guto, porque o Guto pediu isso e pediu 2 meses de salário como compensação caso ele fosse demitido, aí não tem dinheiro para isso. Mas nessa mesma semana que não tem dinheiro para isso, conversa assim com o Cuca. Então é uma contradição, entendeu? Aí agora tu vai ter, como a água já tá batendo no bumbum, né? Um dito popular. Se eu sou o Guto, eu peço mais. Eu também. Tranquilamente. Sei que tá agoniado precisando de técnico. Agora o Remo vai ter que ir lá em Criciúma. E a pressão seria maior, não? Pagar uma multa rescisória que, para a realidade financeira do Remo hoje, não é nada de outro mundo. O Remo tem condição financeira de pagar essa multa, e é uma Série A, querendo ou não, e é um cara que conhece Belém, que sempre, quando fala que tem um amor inacabado entre ele e o Remo, então não seria empecilho nenhum. Foram ficantes que não deram certo, né? Namorados que não casaram. Não seria empecilho. É um amor de verão, Felipe. É, tipo isso. Mas aí é o dinheiro, né? É o dinheiro que não foi dado pro Guto. Não faria muito sentido, né? E para deixar claro, informação é que o nome do Eduardo agrada, mas não significa que o Remo foi atrás, nem que vai fechar, porque a galera já vai cortar logo, botar a cara do Rodolfo aqui e do Eduardo bem aqui na thumb do YouTube, né? Deixar claro, não tem nada fechado. Remo próximo de novo treinador. E a situação do Guto, a informação que a gente tem é que, por descartado, um retorno. Agora, é o futebol, né, cara? Assim como o Pedro Rocha estava certo num dia e no outro ele estava no Curitiba, as coisas podem mudar do dia pra noite, às vezes de uma manhã pra uma tarde, de uma tarde pra noite, né? Mas pra mim tá bem atrasado já. O trabalho no Remo, ele tá atrasado, cara. Eu tô preocupado, porque o acesso foi dia 23 de novembro. Semana que vem vai fazer um mês, pô. Já tem mais de uma semana que a semana acabou. Eu fiz até uma comparação de manhã, eu vou repetir pra galera aqui. Cara, meu problema não é comparar o Remo com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Corinthians, com o Botafogo, com o Vasco, com o Santos,
com o Grêmio, com o Inter. Minha preocupação é se a gente comparar o Remo diretamente hoje com o que Chapecoense, Atlético, Coritiba estão fazendo, e o Vitória, que eu vou colocar, que acho que é um patamar bem parecido, o Remo está muito atrás desses 4. Começando a Série A do ano que vem, quem vão ser os favoritos a cair para todo mundo? Remo, Chapecoense, certeza. 90% a galera vai botar Remo e Chapecoense para cair. Coritiba, Vitória, 70% vai botar para cair. Vão tirar um pouco o Atlético, porque o Atlético ganhou uma formazinha. Mas vamos falar do Santos que tá querendo... Aí o Santos vai, o Neymar agora vai, tudo mais, ano de Copa, o Neymar vai arrebentar. Então, para 80% do pessoal que vai falar de futebol, Remo, Coritiba, Chapecoense e... seu Vitória. Esses 4 vão ser os rebaixados ou vão lutar para não cair. Então, isso já muda muito a mentalidade. Se a gente comparar o Remo com esses caras, bora comparar o Remo direto com a Chapecoense. Chapecoense tem treinador, Chapecoense renovou com uma galera, Chapecoense está contratando um jogador, inclusive, que terminou a Série B bem. O Remo, até hoje, o Remo não trouxe ninguém, ou oficializou ninguém, que terminou a Série B bem. A Série B, porque tu não precisava esperar a Série A para tu anunciar esses caras. Eu concordo contigo, amigo. Concordo contigo. Então, é impressionante. Pra mim tá muito atrasado, tá? Eu tô preocupado.